Bom dia a todos, sejam bem-vindos, mais uma aula de História, a melhor aula de todo o Ibituruna, tá? Porque História é vida, História é maravilhoso. Para que Física, para que Matemática, né? Para que Biologia? Geografia, essa matéria que não é matéria, é assunto, né? A gente pode conversar sobre geografia no boteco, né? Mudança climática. Para que conversar isso dentro de sala de aula, né? Vamos conversar isso no boteco. Apesar de não podermos ir num boteco, né? A gente pode fazer um boteco online. Apesar de que em Valadares, né? Parece que a vacina já chegou aí. Não é isso mesmo? Olha só, brincadeiras à parte, bom dia para todo mundo. Eu não vou falar da química, não, senão os anciões da química vão me matar. Marcelo Mello e Serjão, eles são inatingíveis, né? Não se pode falar da matéria deles, não. Mas, enfim, vamos para o nosso próximo conteúdo aqui. Vamos falar de Revolução Russa, né? Então, semana retrasada e semana passada, nós falamos aí sobre Primeira Guerra Mundial, né? Falamos sobre os motivos que levaram até o conflito, falamos sobre o conflito em si e as consequências, né, do pós-Primeira Guerra Mundial. E repetindo aquilo que eu havia falado, a Primeira Guerra Mundial, para nós historiadores, ela talvez seja mais importante do que a Segunda Guerra. Cada um tem a sua importância, é óbvio, mas a Primeira Guerra, como o próprio nome já diz, Primeira Guerra Mundial, ela traz para a gente novos conceitos de conflito, de inserção dos países, dos estados, com E maiúsculo aí, em conflitos bélicos, né? E, como eu disse, ele vem em escala industrial. É o primeiro confronto em escala industrial. Apesar de nós já termos, assim, novas armas sendo disponibilizadas, tanto na Guerra Franco-Prussiana, na Guerra Austro-Prussiana, lá na Unificação Alemã, na Guerra Civil Americana, mas em termos de novas tecnologias, novos armamentos, munições, novas técnicas e táticas de batalha, e também na escalada do número de mortos e mutilados, passando ali da casa dos milhões, das dezenas de milhões. Então, a Primeira Guerra Mundial ela tem essa importância para nós da história. Além de reconfigurar o mapa europeu, tão mal reconfigurado, que a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Bom, o conteúdo agora, né, ele é um conteúdo também bem importante, ele não é cobrado, vamos dizer assim, da maneira como deveria ser, na minha modesta opinião. Espera aí só um minuto. Eu não estou conseguindo fazer um negócio aqui. Espera aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí, deixa no cantinho. E coloca aqui, garoto. Tá todo mundo vendo aí? Todo mundo conseguindo ver? Deixa eu só ajeitar melhor aqui, para ficar um negócio bacana para todo mundo ver. Estou aprendendo também aos poucos a mexer com essa porqueira aqui. Ok. Então vamos lá. A Revolução Russa, né, ela vai ser um ponto muito importante de acontecimento histórico, não só para a Rússia, tá bom? Mas para o mundo como um todo. E ela tem uma diferença diante de outras revoluções, porque ela não é uma revolução burguesa. As revoluções que nós estudamos até agora, como as revoluções inglesas, como
a Revolução Francesa, a própria Revolução Americana, as revoluções liberais do século XIX. Essas revoluções, elas foram revoluções com caráter burguês, né, características burguesas, de estabelecimento e consolidação da ordem liberal burguesa. Então, nós temos ali regimes absolutistas, né, que comandam os estados europeus desde lá do século XV, por assim dizer, em alguns lugares até antes, como Portugal, mas a burguesia, ela, como eu disse lá atrás para vocês, ela vai ratificar o surgimento do absolutismo, né, porque é interessante para ela do ponto de vista comercial. Você tem uma centralização de poder, padronização de pesos, medidas e tributos, né? Então, assim, fica interessante para a burguesia essa delimitação de fronteiras, um poder centralizado ali para coordenar, para comandar e coordenar as ações político-econômicas dos países, né? Dos estados recém-estabelecidos, formados ali na Idade Moderna. O que acontece ali por volta de 3 séculos depois é uma situação de tomada de poder, de não aceitação pela burguesia da estrutura social existente nesses estados. Porque, repetindo, os estados, eles se estabelecem, são formados, se estabelecem de maneira monárquica absolutista, politicamente, economicamente, nós temos alterações profundas na conjuntura, né, vamos dizer assim, destes estados. A agricultura ainda se mantém, mas o comércio, ele é de fato a principal atividade econômica, a principal fonte de lucro, e a burguesia se associa a essas monarquias absolutistas para poder se enriquecer. O que acontece aqui, então, é o seguinte: a burguesia, ela pertence a uma classe desprivilegiada, porque a estrutura social do antigo regime, que é o regime feudal, ela se mantém. Então, é essa burguesia, junto com o campesinato, que vai sustentar esses estados. Vocês podem estar pensando assim, meu Deus, Bernardo falando de Revolução Russa, mas voltou lá atrás. Sim, voltei, e vocês vão entender o porquê. O que nós temos aqui, então? Século XVIII, XVII na Inglaterra, mas vamos falar de século XVIII, porque nós vamos ter a principal revolução político-social do mundo, que vai ser a Revolução Francesa, burguesa, né? Em que nós temos ali uma explosão mesmo de descontentamento por parte da burguesia com a estrutura político-social dos estados absolutistas. Então a burguesia se une e busca estabelecer um novo tipo de relação socioeconômica, no qual essa burguesia que vai comandar de fato o Estado. Isso acontece na Inglaterra, isso acontece na França, isso acontece nos Estados Unidos, isso vai acontecer em outros estados também, como Espanha, como Portugal, como Grécia, né, em que no século XIX os regimes absolutistas tentam retomar o poder, né, a sua ordem absolutista conservadora, mas a burguesia ela vai lutar pela manutenção e consolidação da sua ordem liberal burguesa. O que acontece é que na Rússia, no início do século XX, perdão, então nós estamos falando ali do início do século XX, olha que eu fui lá no século XV, beleza? Para fazer a introdução dessa aula, nós temos um país agrário, nós temos um país empobrecido e nós temos um país monárquico absolutista, de características monárquicas absolutistas. Nossa, Bernardo, sério? Nós temos países no início do século XX com característica monárquica absolutista? Sim, temos. Temos no século XXI países com características monárquicas absolutistas. Basta ver os Emirados Árabes Unidos, o Catar, a Arábia Saudita, tá? O Bahrein,
né? Brunei, que são países riquíssimos em petróleo, né, e gás natural, e famílias comandam esses países e permitem que algumas pessoas vivam ali. A Arábia Saudita, por exemplo, a família Saud, por isso que chama Arábia Saudita, tá? É Saúde Arábia, em inglês, vamos dizer assim. E aí você tem a Arábia dos Saud. Então a Arábia Saudita não é um país, ele é um feudo gigantesco, comandado por uma família. Essa família é dona do território e ela permite que os sauditas vivam ali, tá? E, em troca, eles não questionam o comando da família Saúde e vivem sob as regras da família Saúde. No caso, eles têm um entendimento sunita, né, de uma corrente sunita do Islã, então tem todo um processo bem mais radical e tal, e as pessoas têm que viver sobre esse mandonismo, vamos dizer assim, da família. Então nós temos absolutismo até hoje, tá? Em que os caras fazem e acontecem do jeito que eles bem entendem. Beleza? Ocorre que, ao contrário da Arábia Saudita, hoje, por exemplo, eu estou citando a Arábia Saudita porque ele é gigantesco, o Estado saudita, a Rússia ela não era rica em petróleo e gás natural naquela época, ela era majoritariamente agrária. E nós temos algumas coisas bem interessantes, porque, olha só, o Império Russo, tá? Ele é constituído por várias etnias, várias culturas, e nós temos um país gigantesco, até hoje o maior país do mundo, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 8 milhões, pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então a Rússia é mais do que o dobro do Brasil. E naquela época, a Rússia ela tinha em torno de 174 milhões de habitantes. Hoje, a Rússia ela tem menos população do que nós, por exemplo. Né? Nós somos mais populosos do que a Rússia. Essa semana teve uma notícia, nós chegamos a 212 milhões de habitantes. Mas nós já fomos ultrapassados. Aquilo que vocês aprenderam que nós éramos o 5º país em população, nós já passamos para 6º. E em 2050 a gente sai do top 10. Né? Bom, eu estou fazendo minha parte para não sair do top 10, né? Então, vai nascer gente aí. A quarentena vai ajudar a demorar mais um pouquinho, porque vai nascer meninas depois dessa quarentena, misericórdia. As pessoas, programação da televisão não tá boa, as pessoas estão fazendo filhos. Enfim, não sugiro que vocês façam isso, vocês têm que estudar primeiro, tá bom? Então, isso, vem Maria Antônia tá vindo aí. Nós tá numa mexeção danada, misericórdia. Então, mas não aconselho, tá, pessoal? Vocês são muito, muito novos, não mexe com isso agora não, tá bom? Veja bem, nós temos um país de 174 milhões de habitantes, mais ou menos, tá? Várias culturas, várias etnias, e isso gera transtornos, tá? Uma etnia tenta ser superior à outra, tenta comandar as ações de um Estado em detrimento de outro. 80% da população vive no campo e a terra estava concentrada nas mãos de poucos. Isso lembra um país especificamente, né? Chamado Brasil também. Lá em 1850 nós vamos ter lei de terras, por exemplo, que ainda aprofunda essa concentração fundiária, né? E nós temos reflexos disso até os dias de hoje. Nós temos uma burguesia que ela é rural, dona dos kulaks, que são essas terras que dominam a produção agrícola na Rússia. E existe uma condição semi-feudal aos camponeses, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Nós temos resquícios de servidão feudal no início do século XX, tá? Na Europa, em parte da Europa. Beleza? Então, pessoal, nós temos uma concentração fundiária absurdamente grande, em que estes poucos detentores de terra são latifundiários, donos de grandes propriedades, que são os kulaks, e eles têm uma relação com os camponeses semi-feudal. Qual que é a diferença, Bernardo?
A diferença é que os camponeses não estão atrelados à terra, mas eles não recebem salários, por exemplo, para trabalhar na terra, para trabalhar nos kulaks. Né? Eles recebem parte da produção e entregam a maior parte da produção para os detentores dessa terra. O PowerPoint está cortado? Uai. Milton, fecha ele aí e abre de novo. Dá uma olhada aí. Só o seu que está dando problema. Beleza. Ele saiu da reunião, deixa eu só... Vou aguardar só um minutinho, tá? Aí também tá... Rafaela, tá cortado ou tá tranquilo? Tá tranquilo, ok. O Hamilton voltou? Voltou. E agora, Hamilton, como é que tá aí? Espera aí que eu vou voltar aqui. Me diz aí. Foi? Beleza, então. Vamos prosseguir. Bom, pessoal, nós temos um país, então, majoritariamente agrário, com as terras que produzem, né, que dominam a produção, concentradas nas mãos de poucos, tá? Então, uma economia que depende 80% da agricultura, essa agricultura está dominada, né, por poucos, e uma condição de trabalho semi-feudal para os camponeses russos. Temos um país que vai ter um processo de industrialização no final do século XIX. Esse processo de industrialização ele é tardio frente a outros países da Europa, tá bom? Falamos sobre isso em alguns conteúdos passados. A Rússia ele é o último país a se industrializar da segunda revolução industrial, beleza? Então, por exemplo, enquanto a Rússia ela é com condição semi-feudal dos camponeses, 80% da sua economia voltada para a agricultura, né? O Japão já estava se industrializando, né? Desde a partir da era Meiji, ali por volta de 1893, beleza? Então, a industrialização russa, ela é tardia e ela tem um problema. Ela não é comandada por russos. Ela é comandada por capital estrangeiro. Então, o capital alemão, belga e francês, ou seja, países da Europa Ocidental, que já se industrializaram, beleza? Estão investindo na industrialização russa. Por quê? Porque você tem muita mão de obra e mão de obra muito barata. Tá? Então, geralmente, quando você tem esse investimento estrangeiro em estados de menor capacidade industrial, você faz exatamente isso. Busca mão de obra barata e país rico em matéria-prima, que é o caso da Rússia. O capital que vai ser lucrado desse país, ou seja, os lucros das empresas que estão instaladas nesse país, eles vão para as matrizes, eles não são reinvestidos no país. Tá? Vocês vão ver muito isso quando o Hudson chegar, por exemplo, em Vargas, tá? Né? Principalmente no governo democrático do Vargas, que o Vargas vai tretar com as empresas estrangeiras aqui, porque ele tem uma política nacionalista e ele vai tentar criar um mecanismo de segurar os lucros das empresas aqui no Brasil. Tá bom? Então é isso. Temos uma industrialização tardia e essa industrialização ela não é feita pela Rússia, e sim por países estrangeiros, em que o lucro não fica retido na Rússia, e sim é levado para as matrizes das indústrias que estão instaladas na Rússia. Tá bom? Bom, vamos prosseguir aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, né? Esse camarada aí, ele é o Nicolau II, tá bom? Ele é o czar. O czar, ele é o título russo, né, para imperador. Então, nós temos um cara que é extremamente autoritário, nós temos um regime, né, na Rússia, como eu já disse para vocês, que ele remonta ali à Idade Moderna, né, então ele é baseado, né, no absolutismo europeu, beleza? No regime absolutista. Então, este camarada aí, o czar Nicolau II, ele comanda a Rússia com mão de ferro.
A última palavra é sempre dele, tá? Então, esse homem aí, Nicolau Romanov, ele vai ser o último czar russo, tá bom? Então, nós temos o comando do Estado russo por este homem, beleza? Uma burguesia incipiente, frágil, tá? Bem pequena, como eu disse, 80% da Rússia ela está voltada para a agricultura, né? E essas terras comandadas por poucos. Então, nós temos uma burguesia muito pequena, muito frágil, composta por comerciantes, composta por funcionários do Estado e essas indústrias estrangeiras que estão instaladas na Rússia, que não vão gerar riquezas propriamente para a Rússia. Então, essa burguesia, ela está exprimida entre a aristocracia de terras e as classes populares urbanas. Então, essa burguesia, ela é muito pequena, muito frágil, e ela está entre a maioria camponesa, beleza, pobre, proletariado, trabalhadores das indústrias ali, né, ou seja, gente pobre das cidades, gente pobre do campo, e a aristocracia russa que está ali orbitando em torno da família real, da família Romanov, né, do czar Nicolau II. Né? Então, as terras são doadas pelo czar, né? Pouquíssimas pessoas têm acesso à terra. Bem, agora nós vamos, de fato, entendemos aqui como funciona a Rússia czarista, e aí nós vamos para os movimentos de oposição. Beleza? Em 1898, vai ser criado o POSDR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Então, preste atenção aí. Temos um quê de socialismo, mas um socialismo democrático. Beleza? Estamos falando de social-democracia. Nós não estamos falando aqui de um socialismo puro, né? Um socialismo marxista puro, que é aquela ideia de criar uma ditadura do proletariado, que é o que o Marx diz lá nas suas teorias. Então, nós temos um ideal social-democrático. Beleza? Este partido, de 1898, ele é formado por intelectuais, então são poucas pessoas, porque a Rússia, ela não tem muitos intelectuais, porque a maior parte da população vive no campo. Em 1903, teremos a divisão do POSDR em dois grupos. Então, nós temos o grupo chamado minoria e o grupo chamado maioria. O grupo chamado minoria, em russo, significa menshevik. Então, os mencheviks, eles são a minoria dentro do partido que se dividiu, são adeptos de um processo revolucionário na Rússia, mas um processo revolucionário liberal burguês moldado no que aconteceu na França no final do século XVIII. Então, nós não temos aqui um ideal de revolução profunda. É uma revolução burguesa. Precisamos da participação de toda a população russa? Precisamos. Mas quem vai comandar as ações? Nós da burguesia. A minoria. Essa classe está exprimida ali entre camponeses e aristocracia de terras. Beleza? Aí, o líder deste processo, né, deste grupo, é o Martov, tá? Que tem justamente o ideal que eu coloquei no esqueminha ali. A Rússia, ela é agrária, beleza? Com resquícios feudais, com terras concentradas nas mãos de poucos, né? Um regime de característica monárquico absolutista, beleza? Fechado. Então, o que eles vão fazer? Revolucionar, criar um processo revolucionário, tomar o poder, implementar o capitalismo liberal burguês, para depois alcançar o socialismo. Então, os mencheviques, eles são socialistas. Só que eles têm um ideal diferente, como eu acabei de dizer, diferente do socialismo puro do Marx. Porque o Marx, ele fala o quê? Vivemos num mundo capitalista aqui. Precisamos alcançar o comunismo aqui. Então, nós vamos criar mecanismo de transição
entre o regime vivido agora para o regime que nós queremos alcançar. Esse processo transicional, ele se chama o quê? Socialismo. Entendeu? Então, os mencheviques, eles não querem alcançar o comunismo, eles querem criar um socialismo democrático na Rússia, antes disso passando por uma estrutura liberal burguesa. Vamos lá. Aí nós temos a maioria, que são os bolcheviques, que em russo significa maioria. Então, os bolcheviques querem o quê? Uma revolução socialista, com participação de toda a sociedade russa, principalmente operários e camponeses. E a liderança do partido, né, esse partido ele será 100% revolucionário. Então, todos aqueles que fazem parte deste grupo, eles são adeptos da revolução profunda, com participação de operários e camponeses, de burguesia, de todo mundo. Beleza? Então, nós temos um partido característico 100% revolucionário e tem um caráter de muita disciplina, muito focado naquilo que eles querem, que é tomar o poder do czar e dar a Rússia para todos. Então, a liderança desse processo, dos bolcheviques, é do Vladimir Lenin, tá? Do cara lá da capa da aula, né? E eles têm uma ideia, uma concepção diferente dos mencheviques, que é simplesmente tirar a Rússia da estrutura agrária que ela possui e levar direto para o socialismo. Ah, Bernardo, mas quando você explicou novas ideias, isso aí é anarquismo, né? Não? Não. Anarquismo é nós estarmos no processo capitalista e irmos direto, quebrar todo o processo, não ter nenhum tipo de transição, e ir direto para o comunismo. O que o Lenin quer aqui é o seguinte: estamos na situação aqui, a Rússia majoritariamente agrária, com terra nas mãos de poucos, né, com a população sufocada pelo czarismo. O que nós vamos fazer? Tirar o czar, arrancar ele de lá, pegar toda a Rússia e criar a ditadura proletária que o Marx fala lá nas suas teorias. Então a gente não vai ter nenhum tipo de estrutura liberal burguesa capitalista. Não. O que nós vamos fazer é romper com a estrutura atual, de caráter semi-feudal, absolutista, né? Um organismo ali estatal todo muito estruturado em torno do czar. Nós vamos quebrar com isso tudo e ir direto para o socialismo, entregando a Rússia para a sua população. Criando uma ditadura proletária. Eu, Lenin, posso governar para a Rússia, se for o caso, mas todo o poder nas mãos dos sovietes, que são as comissões municipais. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Beleza? E aí, a partir dessa ditadura proletária socialista, você começa a caminhar para o comunismo, em que o Estado inexiste. Alguma dúvida até aqui? Apareceu, hein? Olha lá. Aqui tá travado. Todo mundo tá travado? Ou só a Dara? Não, tá de boa. Ô, Dara, parece que é só o seu. Vamos fazer o seguinte. A aula tá gravada de qualquer forma. Depois você dá uma procurada lá no Canvas, tá bom? Para você pegar a parte que travou aí, para você não perder nenhum tipo de explicação, até porque essa parte ela é muito importante para entender as divisões do processo revolucionário russo, tá bom? Mas, bom, todo mundo respondeu que está tranquilo para vocês. Eu quero saber se está tranquilo o entendimento, tá? Bom dia, Lucas. Eu quero saber se está tranquilo o entendimento deste último slide que eu passei para vocês aí, da divisão entre os grupos revolucionários, os mencheviques e os bolcheviques. Tá tranquilo? Então, beleza. É bom, eu estou perguntando isso para vocês, né, se o entendimento está de boa, porque vai dar muita, o bicho vai pegar entre eles daqui a pouco, tá bom? Beleza, Lucas, depois você pega lá no Canvas, então, tá? Vamos lá.
Prossigamos aqui. Olha só. Domingo Sangrento. Bom, esse Domingo Sangrento aqui não é da música do U2, tá bom? O Domingo Sangrento do U2 acontece na Irlanda, no século, na década de 70, 80, 70, eu acho, em Belfast. Então, não é este Domingo Sangrento aqui. Vocês sabem disso, né? Todo mundo conhece o U2 aqui, a banda U2? Sim ou não? Conhece, né? Pois é. Essa música famosa do U2, uma das mais famosas do U2, chama Sunday Bloody Sunday, que é em homenagem às vítimas do Domingo Sangrento, né? Que acontece na Irlanda. É uma música extremamente triste. Peraí, Inara Tassinari e Rafael Tassinari, vocês são irmãos? Respondendo ao mesmo tempo? Tem o mesmo sobrenome? Tio? Não, mentira, você não é tira. Que é isso, sério? Caramba, e agora que eu vi que tem Rafael Tassinari, deve assistir todas as minhas aulas e eu não tinha visto, não tinha reparado. Meu Deus do céu. Então tá bom. Você é flamenguista também, Rafael? Misericórdia. Ai, meu Deus, eles estão se reproduzindo. Socorro. Ai, brincadeira, vamos lá. Ô, Inara, você que gosta de me zoar por causa do Flamengo, que isso, Maria Clara? Menos, ó, respeita minha história. Você não deve estar sorrindo tanto igual o ano passado, né? Demônio. Vamos lá. Ô, gente, só para constar aqui, ó, sorri pelo seu time. Vai te catar, miserável. Olha só. Meu time tá uma draga mesmo. Meu time tá uma bosta, misericórdia. Não quero falar sobre isso. Acabou o assunto de futebol aqui. Está proibido falar de futebol. Vamos lá. Como eu falei para vocês, vocês conhecem o U2. U2 tem a música Sunday Bloody Sunday. E é uma música muito triste mesmo, que é em homenagem às vítimas do Domingo Sangrento, né, em Belfast, na Irlanda do Norte. O que pega é que nós estamos tendo essa aula aqui agora, à distância, e não às quintas-feiras de manhã, aí, presencialmente. Nós estamos aí vivendo essa situação que nós estamos vivendo, com derrubada de presidente, Donald Trump presidindo os Estados Unidos, né? Toda essa merda que nós estamos vivendo atualmente é culpa de uma banda que regravou Sunday Bloody Sunday. É a banda Sambo. Quando o Sambo gravou Sunday Bloody Sunday sorrindo, aí o universo conspirou para a gente viver a vida que nós estamos vivendo, essa vida desgramada que nós estamos vivendo agora. Entendeu? Os caras gravaram um clipe do Sambo, entendeu? E aí, sorrindo, né? Sunday Bloody Sunday. Aí o universo pensou, não, o mundo precisa acabar, mas nós vamos acabar com o mundo devagar. Devagar. E é o que está acontecendo com a gente. Vamos lá. O Domingo Sangrento na Rússia, então, ali acontece pelo seguinte. Esse movimento, ele vai ser denominado o ensaio geral. Esse nome vai ser dado pelo Lenin. O ensaio geral. Sim, Bruno, aí veio Covid, mas também tem muita coisa que juntou, né? Joelma e Chimbinha separaram, né? Acabou o Calypso, isso aí também ajudou muito a chegar nessa situação. O Atlético foi campeão de algumas coisas, então é isso. Mas vamos lá. A Rússia, em 1904, ela entra num conflito com o Japão. Lembrem-se que eu falei para vocês na aula de imperialismo que o Japão ele vai se industrializar ali na era Meiji e vai dar início a um período imperialista, a um processo de expansionismo territorial e vai dominar a Manchúria, uma região da China, e a Península da Coreia, beleza? E aí, a Rússia, né, ela vai tentar, eu mostrei no slide de imperialismo,
que tem um soldado japonês passando por cima de um coreano e um cara no fundo da charge, um cara loiro com uma espingarda, com a barba loira, uma touca assim grandona, que é um russo observando de longe o avanço japonês. E aí acontece a guerra russo-japonesa. E aí, olhem para mim aqui. O Japão, desse tamanhiquinho. E a Rússia, desse tamanho. Com um número populacional muito maior. Olha o tamanho do atraso russo. A Rússia é derrotada pelo Japão na guerra russo-japonesa e perde territórios. Além de não conquistar a Manchúria e a Península da Coreia, né, a Rússia perde as Ilhas Sakhalinas, que ficam no norte do Japão, no extremo leste russo, tá? Então, quando ocorre esse conflito, as pessoas vão se indicar, quando vem a derrota nesse conflito, em 1905, as pessoas vão às ruas numa manifestação pacífica em São Petersburgo. São Petersburgo é a cidade onde é a capital da Rússia czarista, é a capital do Império Russo. Então não é Moscou, tá? São Petersburgo que é a capital do Império Russo. Então, em cerca de 200 mil pessoas, 200 mil trabalhadores, isso está errado, tá? Manifestação pacífica aqui, esse número está errado, eu coloquei um zero a mais. São 20 mil trabalhadores, beleza? Deixa eu vir aqui, ó. São 20 mil. Por que 20 mil? Porque se a Rússia tem 174 mil... Dane-se, eu fiz errado, mas são 20 mil. É matemática, gente, tá vendo? Matemática só serve para confundir a cabeça da gente. Cerca de 20 mil trabalhadores, eles vão para frente do palácio do czar Nicolau II. Beleza? Vão para frente do palácio do czar. Aí, os caras vão pedir redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, tá? Era de 12 horas diárias, e queriam a instituição de um salário mínimo. Beleza? O que aconteceu? Nós teremos um patriarca da Igreja Ortodoxa russa participando, inclusive tomando a frente. A Igreja Ortodoxa é a igreja oficial russa, tá bom? Ela é um pouco diferente da Igreja Católica, Apostólica Romana. E aí, a guarda do palácio, né, os chamados cossacos, que é a guarda pessoal do czar, eles vão dissolver a manifestação. Só que em vez de dissolver a manifestação pacífica, eles dissolverem ela de forma pacífica, eles vão simplesmente atirar nos manifestantes, matando mais de 1.000 pessoas. Beleza? Mais de 1.000 pessoas serão mortas neste evento, que vai ser denominado Domingo Sangrento. Beleza? Os resultados disso. Os resultados deste evento. A população ela se revolta ainda mais com o czar. E acontece, então, o Manifesto de Outubro. E o que é o Manifesto de Outubro? A promessa por parte do czar de reformas na monarquia absolutista russa. Então, ele vai realizar eleições para formar uma Assembleia Constituinte e ele convoca a Duma. Então, há uma Assembleia Constituinte que vai elaborar uma Constituição e ele já convoca a Duma, que é um parlamento russo. Beleza? Então, ele vai prometer reformas para pôr fim à monarquia absolutista. E aí nós temos outra divisão política. Nós temos os outubristas, que são majoritariamente a aristocracia rural russa e membros dos mencheviques, né, parte dos mencheviques, que é o grupo que vai aceitar as propostas do czar, beleza? E vão dar um voto de confiança para ele poder executar essas reformas, propondo o fim do absolutismo. E nós temos os bolcheviques, que vão criar, e o czar dando ali uma garantia de que ele está sendo
benevolente, ele vai autorizar a criação dos sovietes, comandados pelos bolcheviques. Os sovietes são conselhos municipais de operários, camponeses e soldados, tá? Então, nós temos estes dois grupos, beleza? Um grupo mais moderado, outubristas, e um grupo mais radical, sovietes. Aí acontece um evento muito interessante, que vai ser o evento do encouraçado Potemkin. O que é este evento? Existe um navio de guerra russo chamado Potemkin, é um encouraçado, então encouraçado é um navio com canhões, metralhadoras e tal, e a gente chama de encouraçado porque ele não é um porta-aviões, mas ele tem, o seu casco ele é reforçado, beleza? Então, marinheiros são extremamente maltratados, é algo muito parecido com a revolta da Chibata. São marinheiros de baixa patente que são muito maltratados, tá? Dentro deste encouraçado, por membros da aristocracia russa, que são altos oficiais da marinha russa, beleza? Eles se rebelam e tomam o navio. Existe um filme, né, em homenagem a este evento, chamado O Encouraçado Potemkin. Duvido que vocês vão ter paciência para assistir, porque é um filme de 1926 e é um filme mudo, tá bom? Preto e branco e mudo. Então eu duvido que vocês vão ter paciência para assistir esse filme. Mas, de qualquer forma, você tem soldados da marinha se rebelando e tomando um navio de guerra. Membros do exército, eles vão se rebelar ainda mais por conta das contraofensivas do czar, para evitar que os marinheiros tomassem o navio, o que faz com que o, entre aspas, reformista Nicolau II perca mais apoio popular. Então, ele tem essa imagem com a convocação da Duma, a formação da Assembleia Constituinte, de o pai do povo, né? O cara que está ali perdendo poderes pelo povo russo. Então, ele vai ter a sua imagem arranhada, porque a repressão aos soldados do encouraçado Potemkin vai ser muito violenta. E aí, nós temos a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. 1914, guardem isso. A elaboração de uma Constituição, o funcionamento da Duma, ele está ocorrendo desde 1905 até 1914. Preste atenção. Beleza? A Rússia, em 1907, vai fazer parte da Tríplice Entente, junto com a Inglaterra e França. Beleza? Guardaram isso. Aí, a Rússia entra na Primeira Guerra. A Rússia tem muitos soldados. Maravilhoso. Inglaterra e França vão amar a entrada do Império Russo, porque é a maior população da Europa e o maior exército da Europa. Maravilhoso. Vamos vencer a Alemanha e a Tríplice Aliança, assim, facilmente. O problema é, não importa se nós temos muitos soldados, se nós temos táticas antigas, se nós temos um comando ineficiente, né, incompetente, um exército pouco aparelhado e um abastecimento precário. Nós temos um país com uma extensão territorial muito grande, e a Rússia ela não tem, por exemplo, muitas ferrovias para a movimentação interna de soldados ou de pessoas. Isso é diferente hoje, mas naquela época era quase inexistente as ferrovias existentes eram de capital externo, muito que aconteceu no Brasil também, durante o Brasil Império, muitas ferrovias inglesas, e aí a Rússia vai sofrer constantes derrotas na Primeira Guerra. Então não adianta ter vantagem numérica se você tem um exército do século XIX lutando uma guerra do século XX com táticas do século XVIII.
Se você tem comandantes de um exército lutando no século XX com táticas do século XIX e com comando do século XVIII. Se você tem um exército lutando guerra no século XX com armas do século XIX, né? E se você não tem um país no século XX que não tem ferrovias, né? Que não tem estradas que possam abastecer o exército russo com insumos, né? E com alimentos. As pessoas, tem soldado que morre de fome, porque não, a comida não chega. Então, diante dessas derrotas de 1914 até 1917, né? E o czar aí, ele vai, como que eu diria, retomar com a guerra, em 1914, ele começa a retomar o controle absoluto do seu poder na Rússia. Em 1917, ele perde esse controle. Ele vai perder esse controle. Porque nós temos um país extremamente burocrático, tá? Inoperante, uma burocracia que não faz o país funcionar. Gente, isso é muito importante para todos vocês. A burocracia, ela é necessária para tudo. Tudo necessita de burocracia. São protocolos, procedimentos, né? Então, por exemplo, cria-se burocracias para o bom funcionamento de uma instituição, seja ela pública ou privada, né? Então, por exemplo, eu estou dando aula para vocês aqui toda terça, 8h30 da manhã. Então, foi criado todo um protocolo, toda uma burocracia para eu estar aqui toda terça às 8h30. Se fosse presencialmente, foi criada toda uma burocracia dentro da instituição em Bituruna Top para que eu estivesse dentro de sala quinta-feira, 7 horas da manhã, ou no horário específico eu tenho que estar na sala de vocês, para poder dar aula para vocês. Entenderam? Então, vocês precisam, agora, esse ano acho que nem teve tanto, mas vocês precisam passar pela catraca, né? Tem que tirar foto para ter o carômetro lá no Bituruna, né? Para vocês receberem, tem protocolo de pagamento para que vocês não sejam barrados, recebam apostila e tenham acesso a tudo que o Bituruna fornece. Isso é burocracia. Quando essa burocracia ela é demais, dispendiosa, ela se torna uma burocracia, né? Ela se torna inoperante, ela faz com que a instituição ela se torne inoperante. Ela não tenha como que eu diria, os procedimentos fazem com que ela fique devagar, sabe? Não funciona direito, né? Então, assim, você já deve ter passado por isso, para tirar carteira de habilitação, tirar carteira de identidade, principalmente a burocracia estatal. Existem umas coisas que, tipo, você precisa tirar o boleto para poder pagar no banco, para poder depois voltar aqui, para depois tirar uma foto, para depois tirar uma identidade. Nossa, era uma loucura. O advento da internet melhorou um pouco esses procedimentos, mas nós não temos internet no início do século XX. Então, nós temos um Estado extremamente burocrático e inoperante. E aí nós temos uma situação muito interessante na Rússia, que é a causa de muito descrédito do czar sobre o povo, que nós temos um povo muito católico ortodoxo, tá? E o czar, que tem o apoio da igreja ortodoxa, ele se liga muito a um místico, a um homem místico, né, que vem ali a se tornar o principal conselheiro do Nicolau II, né, do czar, que é o Rasputin. Rasputin, ele simplesmente se torna o braço direito do czar, é um cara meio místico e tal, como que eu diria? E começa a fazer com que o czar tome decisões contrárias às decisões do povo. E aí tem uma situação muito interessante, curiosa, que é a seguinte: o Rasputin ele foi morto a mando do próprio czar. Por quê? Porque o Rasputin ele era conhecido por manter relações sexuais, e ele dizia que precisava manter relações sexuais constantes,
com pessoas da aristocracia para ele manter, para ter as visões e tal, essas coisas, né, para ele aconselhar bem o czar. E o Rasputin, ele começa a ter relações com a família do czar, inclusive com a esposa dele. Entendeu? E quando o czar descobre, ele vai lá e manda matar o Rasputin e decepara o pênis do Rasputin. E o pênis do Rasputin, ele está num museu na Rússia até hoje. Se alguém tiver interesse, quando acabar a pandemia, pode comprar uma passagem e ir para a Rússia para ver o pênis do Rasputin. Eu acho desperdício de dinheiro, tá bom? Coitado? Ah, sei lá. Demonstração de poder do czar, né? Ele ganhou um chifre e o Rasputin perdeu o pênis. Acontece. Mas, enfim, não vamos ficar falando sobre isso aqui. Nós temos a entrada da Rússia na guerra, leva, se bem que Talarico não merece muita pena. Que isso? Então, vamos lá. Nós temos um país com uma burocracia que torna o país inoperante. Nós temos um país numa guerra com um exército completamente inofensivo, que leva a uma crise econômica absurda, porque o país não tem dinheiro, mas está pegando os poucos recursos que tem para desprender para a guerra, né? E aí nós temos um país muito populoso e que, consequentemente, terá muitos mortos. Então, nós temos um país com mais de 5 milhões de mortos em poucos anos por causa da guerra, da fome e das doenças. Porque muitos homens que foram para o exército lutar na Primeira Guerra Mundial eram os homens que estavam no campo produzindo alimentos para a Rússia, que já não era tão suficiente assim. Então, você tem uma diminuição da produção. Diminuição da produção leva ao quê? A crise de abastecimento. Crise de abastecimento leva à fome. E quem vai morrer de fome? A aristocracia ou as camadas subalternas da sociedade? As camadas subalternas. Então, em fevereiro de 1917, o czar Nicolau II, ele é deposto, ele é retirado do cargo de czar. Beleza? Assim, nós temos a denominada Revolução de Fevereiro, que é uma revolução menchevique. Ela é comandada pelos mencheviques. Então, ela tem um ideal liberal burguês. Lembremos, os mencheviques são socialistas, mas eles têm uma ideia de que a Rússia, para alcançar o socialismo, precisa passar pela fase liberal burguesa, pelo capitalismo, né, por uma estrutura capitalista. Então, nós temos um governo de coalizão sendo instalado, com o príncipe Lvov assumindo o poder, tá? Então, aí nós teremos ele comandando a Rússia e elementos da Duma, ou seja, membros do parlamento russo, ajudando o Lvov a comandar a Rússia. Então, nós temos uma monarquia constitucional sendo instalada na Rússia. Só que a Duma não tinha participação de operários, camponeses e soldados. Os membros da Duma eram aristocratas e burgueses. Entenderam isso? Então você não tem uma revolução que vai abranger toda a população russa. Os membros da Duma vão conceder anistias a presos políticos, tá? Lá do ensaio geral, denominado pelo Lenin de 1905. Então, pessoas que estavam exiladas vão poder retornar à Rússia, como o próprio Lenin e o Trotsky. E os dois vão reorganizar os bolcheviques. Então, os bolcheviques, eles sofrem com um processo de desorganização da sua estrutura por causa do exílio de líderes importantes, como o próprio Lenin. E agora, com o retorno desses caras à Rússia, você tem, então, um processo de reorganização dos bolcheviques. Aí, olha só, algumas medidas
medidas importantes que os mencheviques vão tomar. Primeiro, eles prometem em fevereiro que assim que eles tomarem o poder, eles tiram a Rússia da guerra. Só que Inglaterra e França não permitem que eles saiam, oferecendo para eles ainda mais territórios coloniais como compensação pela guerra. A vitória em 1917 ela é iminente, da Entente. Né? A Tríplice Entente, cedo ou tarde, vai vencer. Porque já em 1917, o Império Otomano ele cai, o Império Austro-Húngaro cai e a Alemanha está lutando sozinha. Então, tipo, espera que assim que a gente vencer, você recebe as suas benesses, suas compensações. Então, interessados nessas compensações, o Lvov e a Duma, né, com muitos mencheviques fazendo parte, eles vão manter a Rússia na guerra. Algumas liberdades individuais, elas serão garantidas aos cidadãos, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, tá? E a jornada de trabalho será reduzida de 12 para 10 horas, e não para as 8 horas que o operariado gostaria. Mas já é algum ganho. E a imprensa passa a ter liberdade de ação. Então, essas são algumas medidas tomadas pelos mencheviques, tá? Na Revolução de Fevereiro. E aí, olha só que interessante. O Lenin, já com o partido, já com os bolcheviques reorganizados, ele começa a realizar uma série de comícios pela Rússia, tá bom? Que são denominadas teses de abril. Dentre essas teses, ele tinha a principal, que era paz, terra e pão, que vai ser o lema da Revolução, ou seja, saída da Rússia da guerra, paz, terra, que é a tomada das terras produtivas dos kulaks, né? E a entrega delas para os camponeses, e a partir disso, pão, ou seja, saciar a fome, né, dos russos que estão com dificuldades. E todo o poder aos sovietes, ou seja, o poder central, ele vai existir, mas quem vai comandar a Rússia de fato serão quem? Essas comissões municipais de soldados, camponeses e operários, que são os sovietes, criados lá em 1905. Tranquilos? Então, além disso, né, o Lenin vai ali fazer essa política e o Trotsky, o Lenin está à esquerda de vocês e o Trotsky está à direita de vocês. Tá? Esse homenzinho aí de óculos com esse cavanhaque que não emenda. Beleza? Então, o Trotsky, ele é um intelectual, mas um intelectual que pega em armas, tá? E ele vai comandar, liderar o soviete de Petrogrado. Petrogrado é São Petersburgo, tá? Então, os revolucionários conseguem alterar o nome da cidade, justamente para não lembrar nada do czarismo. Então, Trotsky lidera o soviete de Petrogrado, que é o maior e o principal, que é o da capital do período czarista, e aí eles vão atacar o Palácio de Inverno do czar em outubro de 1917, que é onde está o Lvov e os membros da Duma, os mencheviques que comandam a Rússia desde fevereiro. O ataque ao Palácio de Inverno, ele acontece em outubro de 1917, que vai ser, de fato, o que nós denominamos Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique. Os bolcheviques tomam o poder, tá? De fato, na Rússia, em outubro de 1917. Crianças, alguma dúvida até aqui? Não, falei igual a Sussu. Meus doces, alguma dúvida até aqui, por favor? Em crianças? Respondam.
Não? Beleza. Vamos prosseguir então, docinhos. A Sussu falava assim. Falava não, né, gente? Ela fala, né? A Sussu não morreu. Então, né? Graças a Deus, tá aí. Vamos lá. Sigamos, né? Saudade Sussu. Saudade Sussu. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, nós temos os bolcheviques no poder, temos aí uma charge, olha só que interessante. Não me peçam para traduzir o que está escrito aí embaixo. Está escrito em russo, né? O H dos caras é ao contrário, de cabeça para baixo, então vocês não vão me pedir para poder traduzir isso aí, tá? Então, fazendo a leitura aí da imagem, né? Você tem o Lenin varrendo a aristocracia, a burguesia, o czar, a igreja, né? Tudo aquilo que comandava a Rússia antes dos bolcheviques tomarem o poder. Então, o Lenin, ele vai ser o comandante da Rússia revolucionária, tá? Ele era o líder dos bolcheviques e por isso se torna este comandante, né, do processo revolucionário. Ele vai tirar a Rússia da guerra em novembro de 1917 e em janeiro de 1918 ele assina o Tratado de Brest-Litovsk, que é quando a Rússia sai da guerra e o tratado é um acordo de paz com a Alemanha. Fala, Alemanha, eu não tenho nada contra você. Não me ataca que eu também não te ataco. Ok? Ok. Estou saindo da guerra. Ok? Ok. Só que para a Alemanha não deu nada, porque os Estados Unidos já tinham entrado na guerra e ela levou ferro a si mesma. Por conta da saída da Rússia da guerra, da Entente, né, da Tríplice Entente, de maneira unilateral, a Rússia vai perder territórios. Então, a Polônia, né, a parte leste da Polônia será tomada da Rússia, assim como Finlândia, Lituânia, Letônia e Estônia. Guardem isso que eu vou mostrar isso para vocês depois. Lenin vai entregar, lembra do paz, terra e pão? Paz já foi executado, ou seja, ele já tirou a Rússia da guerra. Terra, ele inicia um processo de reforma agrária. Então, ele vai estatizar as terras para poder distribuir as terras, acabar com os latifúndios e criar minifúndios para os camponeses. Todas as empresas estrangeiras, alemãs, belgas, francesas, que estão na Rússia, serão o quê? Nacionalizadas. Se transformarão em empresas russas do Estado. E os sovietes vão comandar, vão controlar essas empresas. Ou seja, tem uma indústria alemã em Petrogrado. Então, o soviete de Petrogrado é que vai comandar essa empresa nacionalizada. Entendeu? E aí tem um outro detalhe importante. O czar e a sua família ainda estavam vivos. Né? Todos eles estavam vivos, a família Romanov. E aí o que vai acontecer? Eles serão fuzilados. Todos fuzilados serão, exceto uma, né, que virou até, inclusive, filme animado da Disney, que é a Anastácia, que ela consegue fugir, né? Ela corta os cabelos, se fantasia de homem ali e foge para a Europa. Os Romanov serão fuzilados, jogados numa vala comum e os seus corpos serão derretidos em ácido. Sim, isso mesmo. Não é só fuzilamento. Ô, gente, vocês têm que entender o seguinte. Muito obrigado, Brenda. Camarada Lenin limpa o mundo do lixo capitalista. Maravilhoso, Brenda. Muito obrigado. Então, vocês já devem ter visto, né, na internet, e sabem disso, que na Rússia as coisas que acontecem lá são meio, assim, exageradas, né? Então, os russos, né, são meio loucões, assim. A gente brinca aqui, inclusive, fala que o Paraná é a Rússia brasileira, né? Então, assim, os caras não brincam em serviço. Eu não vou só fuzilar o czar. Eu vou jogar ácido no corpo dele, porque eu não quero ninguém endeusando essa figura, né? Nós vamos romper, de fato,
com o czarismo, a ponto de derreter a galera no ácido. Beleza? Então, nós temos este processo de tomada de poder pelos bolcheviques, mas é óbvio que os mencheviques, né, a aristocracia rural russa, a igreja ortodoxa, os próprios czaristas, né, que estão ali tristes porque o czarismo acabou, esses caras não vão aceitar, né, a tomada de poder pela ralé russa, né? Operários, camponeses e soldados, tá de brincadeira. Então, entre 1917, alguns historiadores colocam a cronologia de 1918 a 1921, não tem problema, tá? Não, vocês não vão ter que acertar a data desses processos. Entre 1917 e 1921, ocorre a Guerra Civil Russa. Então, são russos lutando contra russos. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e já inicia uma guerra dentro dela. Beleza? Então, nós temos o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Vermelho, né? Teremos ali a liderança dos bolcheviques e a participação dos sovietes e dos camponeses, ok? E o Exército Branco, nós teremos comando dos mencheviques, mas com a participação de latifundiários, de membros da Igreja Ortodoxa, apoio da Igreja Ortodoxa, czaristas e potências estrangeiras, principalmente Inglaterra e França. Só um detalhe bem importante, o comandante do Exército Vermelho é o Trotsky, tá? Leon Trotsky é o comandante do exército. O Lenin, ele é ali o presidente / ditador da Rússia revolucionária, e o Partido Comunista Russo, tá, é comandado, né, pelo secretário-geral Joseph Stalin, tá bom? Então, colocamos cada um aí no seu cargo, cada um com a sua importância, tudo bem? O que o Lenin vai fazer para vencer essa galera que está lutando contra o Exército Vermelho e contra a Revolução Russa? Ele vai criar o comunismo de guerra. E o que é o comunismo de guerra? Toda a produção industrial, agrícola, tudo vai ser centralizado e requisitado forçadamente. Beleza? Então, a economia de mercado, eu vou produzir aqui o bonequinho, vou produzir aqui as canetas para poder vender. Isso é economia de mercado. Isso é capitalismo. Isso acaba. Ele acaba com isso. Tudo que for produzido tem que ser entregue para o Estado bolchevique. E tudo que for entregue será utilizado para a luta contra os inimigos da Revolução, que é o Exército Branco. E em 1921, mesmo com o apoio das potências estrangeiras, óbvio que esse apoio ele não vai ser maciço, porque os caras estão sofrendo ali com o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então não tem força, inclusive, para lutar uma outra guerra logo depois. O Exército Branco é derrotado, e a única medida que as potências estrangeiras podem fazer para com a Rússia, contra a Rússia comunista, a Rússia revolucionária, é impor um cordão sanitário. O que é o cordão sanitário? É isolar a Rússia. Isolar no sentido de não manter relações diplomáticas, né? Retirar empresas que antes estivessem na Rússia ou qualquer tipo de investimento de capitais na Rússia. Então a Rússia fica por si só, né? Dane-se a Rússia. Nós não queremos nada com ela mais. Então há um processo de isolamento da Rússia. Tudo bem? E aí nós temos, com o fim da Guerra Civil, na verdade não com o fim da Guerra Civil, mas o governo Lenin ele começa em outubro de 17, mas o Lenin vai vai executar o seu governo a partir de 21, quando acaba a Guerra Civil. E aí eu volto naquilo que eu sempre pergunto para vocês. Uma guerra ela é boa para quem? Para ninguém.
pode ser melhor, um pouco melhor para quem vence. E a Rússia está o quê? Completamente destruída. Beleza? Então, em 1921, o Lenin, ele vai criar a NEP. NEP, que em inglês, né? New Economy Policy, ou seja, nova política econômica, vai durar até 1928. Mas calma lá. Olha só. O que é a NEP? É um plano de recuperação econômica. A Rússia está toda, devastada. Beleza? Então, o que ele faz? Ele introduz elementos capitalistas, conciliando esses elementos capitalistas introduzidos na economia russa com uma base socialista. Mas, camarada Lenin, você fez uma revolução socialista e está trazendo o capitalismo até nós? Sim, estou, porque a Rússia está destruída e, neste caso, é necessário dar um passo para trás, ou seja, introduzir elementos capitalistas na economia para dar 2 passos para frente, que é alcançar, de fato, o socialismo. Então, ou seja, eu dou um passo para trás, permito, né, empresas pequenas e médias de até 20 funcionários, né, aceito o livre comércio de produtos agrícolas e eu consigo recuperar parcialmente a Rússia. Quando eu conseguir recuperar a Rússia totalmente, o que eu faço? Tomo as empresas todas para mim de novo. Implemento o socialismo. De fato. Beleza? Em 1922, você tem a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Beleza? Ou seja, a União dos Sovietes. Então, a União Soviética é uma união de países socialistas. Essa união ela vai ser ou forçada ou, como que eu diria, não forçada. A palavra sumiu da minha cabeça. Beleza? E aqui nós temos um mapa para mostrar para vocês o que é a União Soviética. Isso aqui é a Rússia. Isso de rosa. O maior país do mundo, territorialmente falando. Olha só. Isso aqui é a Rússia. A parte europeia, você tem os montes Urais e a parte asiática. Tudo bem? Aí o que acontece? Você tem, em 1922, a anexação do Cazaquistão, do Quirguistão, do Tadiquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Ucrânia, Moldávia, Belarus, tá? Que era Bielorrússia, agora chama Belarus, Lituânia, Letônia e Estônia, que tinham sido tomados pelas potências estrangeiras. Vai acontecer uma guerra um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer um confronto entre a Rússia stalinista e a Finlândia, mas a Finlândia consegue vencer os russos e se manter separado da Rússia. Então, olha só, todo o território aqui, ó, no extremo oeste da Rússia, que pertencia ao Império Russo, vai ser o quê? Retomado, exceto a Polônia, que é aqui, ó. A Polônia não vai ser retomada, tá bom? Então, essas regiões aqui, queridos, ó, essa região mais ao sul aqui, da parte europeia da Rússia, né? O Cazaquistão aqui, Turcomenistão, Azerbaijão, essa região aqui denominada Ásia Central, né? E essa região daqui, ela é a região do Cáucaso, região rica aqui do Mar Cáspio, região rica em petróleo e gás natural, tá? Então aqui, por exemplo, fica a Chechênia, que é uma região que tem um grupo separatista muito forte, mas que os russos estão controlam a região, porque não querem dar aos chechenos a separação, a independência, porque é uma região rica em petróleo e gás natural. E só para efeito de curiosidade, aqui, ó, essa região aqui, ó, essa ilha aqui, grandona no extremo leste, são as ilhas Sakhalinas, que serão tomadas pelo Japão na Guerra Russo-Japonesa no início do século XX e depois serão devolvidas à Rússia. Tá bom? Bom, sigamos aqui, porque em 1924, né, então precocemente, o Lenin morre.
o Lenin vai ter uma série de AVCs. Alguns dizem que estes AVCs é por conta de... Aí vem o ato heróico, né? Que na Guerra Civil ele tomou um tiro na cabeça e a bala alojada na cabeça dele rompeu um vaso e ele acabou morrendo. E aí você tem o que pode ser mais próximo da realidade, é que ele teve uma sífilis mal curada e aquilo afetou o seu cérebro e tal, e ele teve o rompimento de um vaso cerebral e teve um acidente vascular cerebral levando à morte. O Lenin ele tem o corpo dele embalsamado e em exposição até hoje, tá? Tanto ele quanto o Stalin têm os seus corpos embalsamados e em exposição permanente. Bom, nós temos então uma disputa interna com a morte do Lenin. Temos de um lado Leon Trotsky, que busca a revolução permanente e a ideia de expandir a revolução a outros países, e temos Joseph Stalin, que tem a ideia de socialismo em um só país. Não vamos espalhar o socialismo para o resto do mundo, não, vamos consolidar o socialismo aqui. Dentro dessa política, dessa disputa de poder, Stalin vence, assume o poder e persegue não só Trotsky, como todos aqueles que ele considera como inimigos. Stalin é um completo paranoico. E é importante ressaltar que, sobre a questão da União Soviética, que o Stalin ele é um membro da União Soviética, porque o Stalin não é russo, o Stalin ele é georgiano, tá? Então nós temos um membro da União Soviética comandando a União Soviética. O governo Stalin dura, e aí é só por um brinde mesmo, tá? Porque o Stalin ele consolida a revolução. É um processo que vira uma anomalia, porque o stalinismo ele é diferente do socialismo leninista, tá? Então nós vamos ter ali um regime totalitário de esquerda, tá? Então nós temos um regime que dura de 1924, quando ele assume, até 1953, em que temos uma ditadura totalitária, como eu disse, em que ele elimina a oposição, ou todos aqueles que ele considera oposição, a partir de expurgos, prisões, torturas, expurgos, desaparecimentos, mortes de pessoas, assim, no calar da noite. Pessoas são levadas para campos de concentração e de trabalho forçado na Sibéria, né, que fica no círculo polar ártico, e as pessoas trabalhavam sem agasalhos e descalças, então iam para a morte mesmo. Há uma intensa burocratização estatal, por isso um totalitarismo de esquerda, porque nós temos o controle de todo o processo burocrático, todo o Estado através de um núcleo de poder. Ensino e comunicações serão comandadas pelo governo. O líder ele será cultuado como guia genial dos povos, né? Então, muito parecido com o nazifascismo, que nós vamos estudar, inclusive, na semana que vem, beleza? Uma intensa propaganda governamental, como vocês podem ver nesses dois cartazes, Stalin como timoneiro da União Soviética e o Stalin como um grande participante da Revolução Russa, com Lenin, Marx, Engels e Lenin, sendo que o Stalin ele chega depois, tá? E não tem tanta importância no processo revolucionário. Ele vai ter no contexto de planificação econômica, de consolidação, e a russificação de outras nações, quando ele forçadamente vai levar o ideal cultural, étnico russo para os países participantes da União Soviética. E aí, a gente tem em 28 o cancelamento da NEP, do plano lá do Lenin, e a imposição dos planos, a adoção, perdão, dos planos quinquenais. O que são os planos quinquenais? Metas a serem atingidas de 5 em 5 anos. Então, ele vai planificar a economia e criar um mecanismo de metas que devem ser alcançadas. Então, de 28 a 33, o primeiro plano quinquenal, estimula a produção industrial, né? Aumento do PIB, né? Estimular ali o aumento do PIB. Então, ele vai investir fortemente na industrialização de base, aço, né, principalmente, e vai executar a reforma agrária, em que ele vai levar a coletivização do campo, que vai causar milhões de mortes.
Então, nós teremos os COCOS, que são cooperativas de agricultores, e os SOVCOVs, que são fazendas estatais, onde eles simplesmente, o Estado toma conta, entrega os insumos, a galera produz e entrega aquilo para o Estado. Beleza? As cooperativas é o seguinte, os COCOS. A terra está aí, está aqui os insumos, produzam, se viram, tchau para vocês, distribuam entre si. Deu errado? Não é problema nosso mais. Então é meio que a ideia do comunismo mesmo. Não existe Estado ali naquele pedaço de terra. O segundo plano é de 33 a 38, que ele vai estimular o consumo interno e vai também estimular o desenvolvimento tecnológico, o que leva, inclusive, a um investimento fortíssimo no setor bélico, que vai continuar no terceiro plano, que é de 38 a 43, porque vai ser suspenso antes dos 5 anos, por causa da Segunda Guerra Mundial. Porque em 43, a Rússia entra na guerra porque o Hitler rompe o pacto Ribbentrop-Molotov. E aí, ele vai desenvolver setores estratégicos, como o próprio setor bélico, né? Também a indústria química, tecnologia de ponta e também, como eu disse, o setor de armamentos para lutar, né? Porque a guerra está batendo na porta. Beleza, pessoal? Bom, alguma dúvida, por gentileza, relacionado ao conteúdo? A aula dada para vocês? Sim ou não? Tudo tranquilo? Não mesmo? Então, beleza. Olha só, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar mais tarde, estarei às 2 horas na reunião, na live de monitoria. Estou à disposição de vocês, beleza? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Obrigado pela atenção de vocês. Boa semana e até semana que vem. Juízo no feriado, viu, gente? Um abração para vocês. Tchau, tchau. Valeu, galera. Com Deus.